Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia. Agora, enfim, tornado aqui a poder passar orientações para vós, depois de um breve tempo ali em pausa devido às minhas orientações, certo? Para que então passasse todo o período de festividade, de folia, para que então pudéssemos dar continuidade naquilo que é o trabalho iniciado então no ano que se passou. Então, muito bem. Então, por quê que então pedi essa pausa? Justamente começamos ali a passar a seguinte informação. Esse ano então está sendo regido por aquilo que é as forças vibracionais, né? E os mistérios de Exu e Pombogira, como guardiões e guardiãs da lei maior e da justiça divina. Isso o que significa? Significa que esse ano, então, diferente dos demais, esse ano será um ano de 880. O que quer dizer com 880, seu tranca-ruas? Significa que então as pessoas, terão as pessoas que irão galgar muitos degraus, obter muitas vitórias, e existirão as pessoas que então cairão no fundo do poço. Porque não será mais então admitido permanências de seres humanos naquilo que é a condição de em cima do muro. Que por mais que se pareça uma condição de neutralidade, não. É diferente estar em uma condição de neutralidade com aquilo que é estar em cima do muro, que é a pessoa que ele não decide a respeito de nada. É aquela pessoa morna, é aquela pessoa que não toma iniciativa, é aquela pessoa que está esperando o momento certo, a hora certa, a condição financeira certa, a condição emocional certa, para então tomar providência a respeito da sua própria vida. Então, não porque Exu e Pombogira irá penalizar ou irá castigar, porque não existe esse fato, não existe isso como verdade. Até mesmo porque os guardiões da lei maior e da justiça divina, no que diz respeito Exus e Pombogiras, então eles não estão para a condição de juiz, mas sim como aplicadores da lei maior e da justiça divina. Deixo isso bem claro, para que então as pessoas não venham com essa conversa fiada de que então Exu dá com a mão, né, e tira com a outra. Esse Exu que dá com a mão e tira com a outra, estamos dizendo de entidades espirituais trevosas que então se passam por Exus e Pombogiras, que é uma grande maioria que tem por aí, né? Em âmbitos que se passam por terreiros de Umbanda, que se passam por casas de Quimbanda, né? Mas que de guardiões da lei e da justiça divina não tem nada. Até mesmo porque esses supostos Exus e Pombogiras, então estão ali para aplicar as ferramentas diabólicas da culpa, do medo e da ganância, em cima da fragilidade e da ignorância de quem procura, então, por auxílio espiritual e não sabe como procurar. Não tem os parâmetros de comparação para entender o que é uma entidade espiritual trevosa, o que é uma entidade espiritual de lei e de justiça divina. Certo? Uma entidade, um guia espiritual, então ele não se irrita, ele não fica bravo, ele não fica irado, ele não se vinga, ele não vai virar a sua vida de ponta cabeça, ele não vai lhe conferir doenças, tá? Não vai acontecer isso. Porque está como um guia, aquele que então conduz, auxilia a conduzir um caminho que vós então não está habituado a trilhar. Então, como esse guia poderá lhe jogar em buracos? Então, é algo a começar, então, a exercitar na mente de cada um de vós, certo? Então, será, então, esse ano um ano de 880,
Porque até mesmo já deu para perceber que aquilo que Exu e Pombogira têm para orientar, então não passa a mão na cabeça. Assim como não passo a mão na cabeça do meu médio, então não passo a mão na cabeça de ninguém, porque não estou aqui para dizer aquilo que vocês querem ouvir, mas assim aquilo que é necessário ser esclarecido a cada um de vós. Dito isso, esclarecido então esse dizer, para que não haja ali mal entendimento, então vamos lá. Durante esse período de tempo de festas, então de passagem de ano e também dessa folia que então acaba de terminar, de se encerrar, então podemos observar a atitude, as suas ações, as suas reações durante esse período de tempo. Coisa que já vínhamos observando, se vós bem se lembram, para quem acompanha esse trabalho, para quem está caminhando em busca, então, de estabelecer um relacionamento íntimo para com a verdade, mesma verdade essa dita e mencionada incontáveis vezes ali por Jesus e por outros grandes mestres que passaram em cima da terra. Conheça a verdade, então ela te libertará. Não estou aqui para falar simplesmente da Umbanda, como Exu tranca-ruas de seta encruzilhada que sou na Umbanda. Mas também estou em outras religiões, já foi passado isso para vós também. Não encarnamos, não reencarnamos mais. Então temos observado, então, e voltamos então àquela para ter um parâmetro de entendimento mental, cerebral para cada um de vós que acompanha, Vamos nos valer de números comparativos para que vós então tenha noção daquilo que está sendo dito. 80% daqueles que são todos vós que têm acompanhado esse trabalho de uma forma mais assídua, com maior frequência ou com menos frequência, independente disso, é estabelecido aquilo que seja uma conexão para com esse trabalho. Lembrando que trabalho esse, então, ordenado pela lei maior e a justiça divina para o esclarecimento e a libertação de quem então assim o queira. Independente da religião, se tem ou não tem, se acredita ou não acredita no Todo-Poderoso, não importa. Desde que a pessoa esteja disposto a conhecer, a se tornar essa verdade, então encontra aqui aquilo que seja o caminho pelo qual trilhar para então vivenciar essa experiência. Então 80% de cada um de vós, então está na condição o quê? De já ter um certo conceito da verdade. De algumas partes da verdade que então expomos aqui durante todo o ano que se findou, que acabou, que ficou para trás. Alguns conceitos da verdade. E muitos de vós, então, em posse desses conceitos da verdade, o que quer dizer conceitos da verdade? Quer dizer, vós então, antes não conseguia entender o mecanismo de funcionamento entre espiritualidade e materialidade. Então vós, através de muitos assuntos, puderam ter um apanhado, mesmo que superficial, mas verdadeiro, daquilo que acontece nessa experiência que vós conhecem como vida. Então, muitos de vós estão presentes com esse conceito em mente, identificando alguns fatores que têm sempre contribuído para a vossa derrota, a vossa limitação. Mas não adianta só ter mentalmente os conceitos. Se vós não pegar e trazer da mente para a sua vida prática, para os seus atos, para as suas ações, intenções e principalmente reações, não vai surtir efeito. É a mesma coisa de uma pessoa fazer um curso
para se tornar um mecânico e quando o seu automóvel estraga, então ele não arruma, ele espera que alguém venha arrumar. Para vós entender ali a diferença entre ter o conceito, só ter o conceito não vai ajudar vós a se libertar, não vai mudar o rumo daquilo que é a sua sobrevivência, que a maioria de vós, esses 80%, estão sobrevivendo em cima da terra, estão vivendo momentos de alegria, não sabe realmente o que é viver e muito menos degustou daquilo que seja felicidade. Não consegue nem distinguir alegria de felicidade. Sobrevivência de viver. Sobreviver e viver. Para que vós então tenha essa possibilidade, vós tem que se tornar os conceitos que vós então já tem em mente, que vós já conseguem enxergar a volta a todo o seu circunstante, no seu dia a dia, na vida prática, de relacionamento, de família, de sociedade, né? De espiritualidade, de religiosidade, de todo tipo de coisa que está te rodeando a toda hora, a todo momento. Tem que passar a tornar-se esses conceitos, tornar-se, vós na vida prática, então, abandonar lá os velhos padrões limitantes que dizem que cada um de vós não é nada, que cada um de vós é pecador, que cada um de vós nasceu do pecado original, que cada um de vós, então, para se quiser ter os olhos desse suposto Deus virados para cada um de vós, vós tem que suar sangue, vós tem que se sacrificar. E isso não condiz com a verdade, porque lá atrás, o Buda, então ele comprovou na prática que o sofrimento existe, não é uma ilusão, não é uma mentira. Mas se sabe bem que o sofrimento existe, mas não é um requisito necessário para a evolução do ser humano. Significa que o ser humano não tem que ficar sofrendo para merecer aquilo que é o suporte vindo desse invisível, desse espiritual, dessa espiritualidade, dessa manifestação que cada um está buscando através da fé, da esperança, da perseverança, da resiliência, da persistência, da superação. Então, o que tem que se fazer? Tornar-se. Trazer, então, abandonar, então. Quando eu digo abandonar, é abandonar conceitos que vós tenham mentalmente, de dogmas, de doutrinas, de toda e qualquer religião que vós possa ter tido contato direto ou indiretamente. Quando eu estou dizendo isso, muita gente então vai arrepiar os cabelos da cabeça, para aqueles que o têm, obviamente. Então, quer dizer que então Tranca-Ruas está dizendo que devemos abandonar a nossa fé? Não estou dizendo de abandonar a fé, estou dizendo para abandonar conceitos de dogmas e doutrinas. Dogmas e doutrinas esses escritos por seres humanos encarnados como vós. Se estão encarnados como vós, são passíveis de toda a sorte de erros, que muitas das vezes não está nem sequer conscientemente, né, ou inconscientemente, mais ou menos evoluído do que cada um de vós. Ou seja, está aqui encarnado, então tem muita coisa para poder então crescer como ou evoluir como ser. Ah, mas aquele lá, ele é o Papa, aquele lá, ele é o Bispo. Isso é só um rótulo.
A maioria dessas pessoas que estão em condições de grandes cargos estão sempre envolvidos com grandes polêmicas que vêm à tona, escândalos. Por quê? Isso denota o quê? Demonstra o quê? Que são seres humanos comuns, como cada um de vós que está acompanhando esse trabalho. Não estou falando para desmerecer ninguém, mas sim para colocar na condição não de igualitários, de iguais todos os seres humanos, mas são semelhantes entre si. Semelhantes quer dizer que também sentem raiva, que também sentem tristeza, que também choram, que também sangram, que também se machucam, que também têm bloqueios, têm traumas a serem resolvidos, têm situações kármicas então a serem consumidas, grilhões a serem libertos, a se libertarem, sentem também desejos carnais, estão ligados a certos vícios, porque o vício não é só o cigarro ou a cachaça. Vícios, tem incontáveis vícios. Tem a pessoa que é viciada em determinada comida, tem pessoa que é viciada em automóveis, tem pessoa que é viciada em joias, tem pessoa que é viciada em livros, tem uma infinidade de vícios. Vícios denomina o quê? A dependência do uso daquilo para sentir-se supostamente realizado ou feliz. Supostamente, porque isso não é a realidade. Então, esses dogmas e doutrinas foram e são escritos por esses seres humanos através de ponto de vista e interpretações daquilo que pode ser Deus ou Todo-Poderoso, o incognoscível, o imensurável. Mesmo aquilo que seja teologia, então, ali explicitamente, não serve para explicar quem é Deus ou seres espirituais, mas sim um conceito interpretativo do que pode ser uma manifestação espiritual. Em poucas palavras, uma teoria, como tantas teorias que existem por aí. Mas quais dessas teorias, então, existem fragmentos dessa verdade e quais estão manifestando a verdade como um todo, né? Então precisa-se ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Então, por isso mesmo, vão ter seres humanos durante esse ano que vão galgar degraus e terem grandes vitórias, mesmo em cima daquilo que aparentemente no aqui e agora seja impossível, se tornará realizável e palpável, experienciável. De contraparte, terá outros seres humanos que vão se afundar, vão descer no fundo da caverna. Não terá essa oportunidade de ter alguém que fica ali indeciso, a balia do vento. Quem ficar à balia do vento vai ser arrastado, então, para o fundo do poço. Não como uma penalização, mas sim como reflexo da sua própria manifestação. Porque aquilo que vai imperar durante desse ano em diante vai ser os reflexos, então, dessa manifestação que cada um estará proporcionando. Na verdade, isso sempre existiu. Porém, desse ano em diante, as coisas serão bem mais pontuais e específicas. Aliando isso, aquilo que é o trabalho, a manifestação de Exu e Pombogira, ou então para quem não é umbandista ou quimbandeiro, que não está ligado ao conceito Exu e Pombogira, então guardiões da lei maior e da justiça divina.
representando o sagrado masculino naquilo que é a figura, representação masculina, representando o sagrado feminino naquilo que é representação feminina. Masculino, positivo, feminino, negativo. Para as pessoas ignorantes, no sentido literal ou preconceituoso, quando se fala feminino negativo, não é que negativo é sinônimo de mal, de pejorativo. Não, negativo por quê? Porque é absorvidor. A energia positiva é irradiadora, a energia negativa é absorvedora. Então, precisa-se da manifestação masculina para conceber a feminina, para que a feminina então possa manifestar todo o potencial de que é capaz. De forma resumida, para então esclarecer esse ponto, para não haver mal-entendidos. Então, 80% de vós, retomando, então está nessa condição de ter sim alguns conceitos já da verdade, de poder entender alguns funcionamentos daquilo que seja os planos invisíveis para o plano visível, material, mas estão na condição de ter só os conceitos e de querer muito. Querer muito ganhar mais dinheiro, querer muito, né, trocar de serviço, querer muito a riqueza, querer muito, né, mulheres, querer muito homens, querer muito, né, prazeres, fortuna, influência, poder, libertação, cura. Tem muita gente em cada um na sua situação, cada um no seu caminho, querendo muita coisa e pensando que só os conceitos vão ser suficientes para fazer com que aquilo esteja se manifestando em cima da terra como algo palpável, experienciável. Não é assim. Então, essa porcentagem, 80%, que é muito, precisa passar ao que? A substituir, abandonar os velhos padrões, de seguir ali dogma e doutrina. Veja, doutrina. A gente doutrina é animal selvagem, para ele ser domesticado e fazer aquilo que vós quer fazer. Então veja, o termo já diz, vós está sendo mantido a rédeas curtas. Já disse isso aqui em outras ocasiões, que sim, é melhor que uma pessoa esteja lá enfiado dentro de uma religião, a princípio, do que ele esteja lá deitado na sarjeta, totalmente embriagado. Então a pessoa começa assim, no âmbito religioso, a ter uma certa disciplina. Mas isso até um certo ponto, porque depois começa a se tornar nefasto, ilusório. Então temos, que para dar continuidade nesse trabalho, vós tem que dar as costas para dogmas e doutrinas. E vós gosta de ir lá na missa, vós gosta de ir lá do culto, vós gosta de ir lá no batuque, vós é livre para ir. Não estou aqui para proibir ninguém. Porque o único que pode proibir, não proíbe ninguém, que é o Todo-Poderoso, o Incognoscível. Mas estou aqui para esclarecer, para que vós saibam então como pisar de forma adequada em cima da rocha e não em cima da areia. Para que esse querer possa ter fundamentação para que haja manifestação no plano físico. Para que saia do plano das ideias. Então tem que começar a tornar-se isso. Tudo bem, seu tranca-ruas. Então, muito bem. Então eu estou indo lá na igreja. Então o que eu tenho que abandonar? Tem que abandonar os conceitos, justamente religiosos ali. Porque tem muita coisa que não vai bater. Muitas pessoas, por exemplo, vamos lá então para os cristãos católicos, apostólicos romanos. Então, diz lá então dentro da doutrina
e dos dogmas da igreja, que então vós não deve ter e não deve adorar nenhuma imagem. Mas como se dentro das próprias igrejas está cheio de imagens? Vós nunca pararam para se perguntar? Ou vós está naquela condição de que não, é porque aqui então é a Virgem Maria, porque aqui então, olha, é Jesus Cristo. Vós já viram Jesus Cristo? Qual foi o padre lá que já viu Jesus Cristo? Quando ele estava aqui encarnado? Quem já viu a face de quando encarnado de Jesus Cristo? Como é que pode dizer que aquela imagem ela é manifestadora daquilo que foi o corpo de Jesus quando encarnado? Então, vão ter incoerências. Vamos falar agora em vídeos sequentes a respeito de formas mais profundas para que vós não fiquem com dúvidas. Para que isso seja esclarecido para todos vós. Certo? Mas para que isso aconteça, vós tem que estar tendo olhos para ver e ouvidos para ouvir. Ouça, compare, leia, veja, para depois vós tomar então pontos de vista, pontos de conclusão. Então, veja, muitas coisas então estão sendo feitas dentro de religiões, todas as religiões, claro, cada qual com a sua característica peculiar, né? Ou muitas das vezes semelhantes, mas que estão mantendo aquilo que são os fiéis, os seguidores, presos, acorrentados, prisioneiros de dogmas e doutrinas que estão limitando, têm sempre limitado, limitaram os seus pais, limitaram os seus avós, todos os seus descendentes, essa linha de familiares para trás de vós no tempo, justamente o que? Presos nesses conceitos limitantes. Mesmo que alcançaram, que conseguiram casa, que conseguiram carro, não conseguiram nada em vista daquilo que poderiam. O ser humano não veio em cima da terra para ser escravo. Foi dado a autoridade do incognoscível para o ser humano comandar tudo que existe abaixo dos céus e acima da terra. Por que cada um de vós não está vivendo isso? Vós nunca pararam para se perguntar? Porque, claro que pararam para se perguntar. Cada um de vós parou já para se perguntar muitas coisas. Mas daí o que tem gravado no seu subconsciente? Esses conceitos de dogma e doutrina. Ah, não, mas eu não estou manifestando tudo porque eu sou pecador, porque eu não sou merecedor. Não existe mérito ou demérito, existe só experienciação, capacitação. Certo? Experiência. Vós está experienciando, uma vez que vós experienciou, então vós automaticamente, se algo lhe prejudica, se algo lhe fez mal, se algo lhe envergonha, se algo te machuca, se algo então, né, faz com que vós não tenha obtido sucesso, vós vai continuar aquilo por quê? Vós tem que voltar então a exercitar então essa mente física, essa mente concreta. Longe das ações emocionais, porque quanto mais vós estiverem agindo de impulso, pelo emocional, né, de forma emocionada, mais e mais vós vão se frustrar e quebrar a cara, porque vós estão dando passos às cegas. Façam aquilo que tem que ser feito.
Não é o que eu estou dizendo para fazer, eu estou simplesmente clareando e cada qual no seu caminho comece a observar. Em cima de qual conceitos vós então alicerçou a sua vida até aqui? Ah, da honestidade, do trabalho de sol a sol. Muito bem, mas vós que trabalha de sol a sol, vós que tem ali a honestidade, né, a níveis razoavelmente consideráveis, que vós não quer nada de ninguém, que vós nunca roubou nada de ninguém, vós acha que isso é o suficiente para que vós então alcance a manifestar tudo aquilo que vós pode? Não. Não adianta a pessoa ser honesto, a pessoa acordar cedo de sol a sol desde muito novo na vida, mas ser um fofoqueiro, ser um manipulador, né? Ser um pervertido sexualmente, estar vivendo de pornografia, de todo tipo de vício, de julgamento, de apontar o dedo, né, para o vizinho, de poder jogar, tirar das suas costas a responsabilidade para jogar nos ombros da mãe, nos ombros do vizinho, nos ombros do irmão, nos ombros, é claro, do diabo, né? Que ele não vai aparecer para se defender, né? Porque até mesmo o diabo não existe, né? Pesquisa em vós, quando então nasce a figura do diabo? Vós vai encontrar, não está muito longe do tempo vosso. Está alguns séculos só para trás, não digo nem milênios, alguns séculos para trás, então foi criado aquilo que é o conceito do diabo, certo? Lá na Idade Média, então foi se criado esse conceito, em cima ali de interpretações do que seria essa força que induz o ser humano, então, a trair uma companheira. O que induz o ser humano a poder, então, tirar a própria vida? Então, o ser humano, automaticamente, para se livrar daquilo que é a sinceridade ou a verdade para si mesmo, então é melhor tirar a responsabilidade e colocar em cima dos ombros de outras pessoas ou seres ou conceitos, né? Porque se não está, né, indignado com o diabo, então vão ter muitos que agora, nesse momento que vós podem estar assistindo essa orientação, vão estar amaldiçoando também ou questionando os planos, então, de Deus, né? Por que Deus levou meu filho? Por que, né, eu, tão honesto, tão trabalhador, por que eu tenho essa doença? Por que surgiu essa doença? Por que eu perdi minha companheira? Por que eu perdi o trabalho? Delegando responsabilidade. Começa por aí, vós consigo mesmo. Vós não tem que chegar para mim e falar nada, eu não quero que fale nada para mim. Vós tem que falar para si mesmo, vós consigo mesmo, ser honesto. Vós sabe o porquê vós está passando cada uma dessas coisas. Porque está dando muro em ponta de faca. Porque fica postergando, fica esperando o momento certo. A chave está na mão de cada um de vós. As entidades espirituais estão para dar o suporte. De repente a pessoa precisa de um trabalho espiritual, qual ele seja, ele não vai realizar todo um processo sozinho. O ser humano dá um passo, a espiritualidade dá outro passo. O ser humano encarnado dá um passo, a espiritualidade dá outro passo. E assim vão caminhando. Uma parceria, trabalho em conjunto, independente de raça, cor, religião. Veja, não estou aqui com a pretensão, ou nunca estive aqui para influenciar vós a se tornar um bandista, quimbandeiro, ou qualquer uma das religiões consideradas espiritualistas. Estou aqui para falar de espiritualidade, ponto. Espiritualidade que também tem que ser mantida com um bom nível de ceticismo.
para que não caia em ilusões, em fantasias, em utopias que estão sendo ditas e divulgadas por aí. Coisas que não têm fundamento. Além de não ter fundamento, não se é explicado, porque não tem o que explicar quando não se tem fundamentos. Estamos aqui passando fundamentação para vós. Conteúdo para que vós, então, traga isso para o seu caminho e daí vós tenha a oportunidade de discernir e poder tomar decisões que serão divisores de água na vida de cada um. Pode até soar repetitivo, né? Porque boa parte dessas coisas, algumas separadas, outras juntas, já falamos em orientações passadas. Mas, durante então esse tempo, porque tudo é necessário um tempo, existe, né? Como diz lá, para quem gosta das escrituras, existe um tempo para nascer, um tempo para morrer, um tempo para plantar, um tempo para colher. Então tem um tempo para que comece a ter a substituição de velhas programações nefastas, limitantes, primitivas, para conceitos da verdade que libertam, que edificam e que vão agregar na vossa capacitação, na vossa evolução, nas vossas conquistas, na vossa libertação. O momento é agora, aqui e agora. Não vão deixando para amanhã as coisas. Vós não sabe o dia e nem a hora de vós desencarnar. E quando vós menos perceber, vós estará reencarnando de novo, esquecido, mais ainda do que vós está agora. E daí vai se continuar essa roda de Sansara. Vou usar esse termo porque é um termo bem conhecido entre as pessoas. Ou se vós quiser também utilizar, né, voltar a estar passando por toda esse caos, esse desequilíbrio que acontece então para boa parte nessas reencarnações. Coisas que vamos falar também agora posteriormente. Vai ser oportunizado a cada um de vós, por nós, guardiões da lei maior e da justiça divina, autorizados pela lei maior e pela justiça divina. Não é eu, Tranca-Ruas, não é o compadre Marabô, não é o compadre Lucifer, não é a Maria Padilha, não é o Exu da Meia-Noite, ou qualquer outra entidade que então aqui está com o propósito, então, de cumprir os desígnios da lei e da justiça divina, de poder trazer essa verdade, não está saindo da nossa própria boca, certo? Não é opinião, não é achismo. Até quando vós vão permitir-se ficar afundando nessa lama, até o ponto de não ter mais volta? Por isso vamos oportunizar, nos foi dado a oportunidade a nós guardiões de oportunizar a cada um de vós, de poder então trazer solução para essa caminhada. Muitos, né, que aqui estão acompanhando, estão trilhando esse caminho, já estão bem avançados no caminho. Muitos depoimentos, muitas vitórias, muitas conquistas, muitas libertações de experiências, né, ali nefastas, com magia, com inveja, com manipulações, com intrigas, com demandas, com trevas da ignorância. Pessoas que então começaram como cada um de vós está, ou muito pior, e já estão vivendo uma outra vida. Por que vós, então, querem permanecer da mesma forma?
Se vós quiser, obviamente, cada um é livre, é o livre-arbítrio. Vós pode escolher se o espinho está lhe machucando, mas vós quer continuar pisando, vós é livre para continuar. Não terá jamais nenhuma entidade aqui para dizer ao contrário, nem para forçar ninguém a fazer nada, mas será oportunizado para que um dia lá desencarnados vós não possa justificar-se dizendo que não houve oportunidade. Certo? Então, esse retorno de orientação era justamente para dar um chacoalhão, para que vós abram o olho, porque a partir de agora, então, virá novamente, dará-se continuidade às orientações de forma contínua, agora sem grande espaço de tempo, para as orientações estarem sendo liberadas para todos vós, né? Justamente por quê? Porque será divisor de água na vida da maioria de vós. 8 ou 80. Vitória ou se amargurar na derrota. Que cada um, por si só, escolhe, age e reage. Manifesta para aquilo que será os resultados durante a caminhada desse ano. Então, vamos dar continuidade. Isso foi só ali um prefácio, o início dessa nova etapa do trabalho, que foi começado lá no ano que já se passou. Então, saravá para quem é de Saravá, boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia.